E a gente está acompanhando também no BG, né, a história do auxílio mudança, aquele benefício concedido aos deputados federais, aos senadores, para custear a mudança de moradia no começo e no fim dos mandatos. Algo de costume, né? O assunto repercutiu muito em todo o país, a gente vai continuar nesse assunto aqui no BG também, porque interessa a todos nós. A Anne Beckhauser foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre essa questão. Duvido que alguém seja favorável. Vamos ver. A ajuda de custo vale para os que encerram o mandato e aos que vão assumir o cargo, mesmo aqueles que permanecem na casa. 16 deputados representam Santa Catarina na Câmara Nacional. 5 foram reeleitos. No caso deles, o auxílio mudança vem em dobro, R$ 67.400. Jorginho Melo e Esperidião Amin podem receber 2 vezes, uma pelo Congresso e outra pelo Senado. Um detalhe é que a família Amin tem direito a mais de 100 mil, já que Ângela Amin, esposa do futuro senador, também foi eleita a deputada federal. Ao todo, somente para a bancada catarinense, o auxílio mudança vai custar aos cofres públicos mais de R$ 1.200.000. O benefício é pago sem qualquer análise. Entre os parlamentares reeleitos para o Congresso, 4 já possuem imóveis funcionais em Brasília. Segundo os especialistas, é uma verba indenizatória, fora do imposto de renda, ou seja, quem recebe não tem a obrigação de comprovar o gasto. Esse também é um outro problema, que é os critérios para a verificação da utilização dessa verba. Hoje, ele equivale a um subsídio do deputado, do congressista, que ele recebe sem ter qualquer justificação junto a esse recebimento. Muito mais consentâneo com os valores republicanos atuais, seria o sujeito justificar as despesas que teve e aí receber, sim, uma indenização por conta dessas despesas específicas. Numa pesquisa rápida com transportadoras para mudar de Florianópolis para a capital federal, o valor máximo cobrado seria de R$ 21.000, bem menos do que o auxílio pago aos deputados. Não é justo, né? Até porque devido ao salário que eles têm, né? O valor que poderia ser utilizado em outras áreas, né? Então, principalmente a questão da saúde, educação, né? R$ 33.000 só pelo fato de estar mudando, quer dizer, já vão estar lá, tem muito privilégio e a classe trabalhadora cada vez menos, né? A gente só vota e não presta atenção nos candidatos que a gente está elegendo, né? Temos que cobrar dos nossos candidatos também. O subsídio existe desde 2014. Foi criado por meio de um decreto legislativo. Além dele, os parlamentares ainda têm direito a auxílio moradia, passagens aéreas e verba de gabinete. E cabe à população reclamar dos seus mandatários, dos seus eleitos, que haja mudanças com relação a essa normativa interna, como tantas outras que necessitam de mudança, tanto legislação interna do Congresso quanto leis federais, nacionais do Brasil. O questionamento precisa ser constante, porque a maioria esmagadora daqueles que foram eleitos nessa nova fase que nós vivemos na política, aparentemente, vieram justamente com promessas de campanha que miravam, né, na austeridade, no corte de gastos, no corte de benefícios, no enxugamento da máquina pública, e não é necessariamente isso que tem sido visto. O Grupo RIC entrou em contato com os parlamentares catarinenses reeleitos, ou seja, aqueles que têm instalações em Brasília e mesmo assim receberam recurso. Jorginho Melo, do PR, e o Esperidião Amin, do PP, informaram que abrirão mão do auxílio mudança e que terão direito a assumir ao Senado, né? Jorginho Melo ainda afirmou que vai devolver o valor já pago pela Câmara em dezembro. Já o Amin informou que depois do dia 20 vai para Brasília para resolver o que irá fazer com a verba do auxílio recebida em dezembro. Nós não conseguimos contato com os deputados reeleitos Giovânia de Sá, do PSDB, o professor Pedro Uxai, do PT, e a Carmen Zanotto, do PPS, o Celso Maldaner, do MDB, e o Peninha, do MDB. Está aqui, na capa do jornal Notícias do Dia. Vergonha, a vergonha do auxílio mudança, com muita clareza. Vamos ver agora alguns dos trechos do editorial do jornal Notícias do Dia dessa quinta-feira sobre este assunto. Os brasileiros votaram em outubro movidos pela esperança, com espírito de mudança, de renovação,
pelo fim de um ciclo de vícios que contaminava a política nacional. Apesar do recado das urnas, as velhas práticas políticas teimam em persistir. Sem esquecer que deputados suplentes assumiram os mandatos pelo período de apenas um mês e têm direito a receber todas as verbas de gabinete previstas no regimento da Câmara, incluindo o auxílio mudança. É curioso que, mesmo entre os catarinenses, nenhum parlamentar tenha recusado o recebimento das vantagens. Somente depois da repercussão negativa da concessão do penduricalho, apenas 2 dos 18 parlamentares resolveram anunciar que recusarão o dinheiro. Os políticos, de um modo geral, mas principalmente aqueles eleitos pela primeira vez, bem como os deputados eleitos pelo partido PSL de Jair Bolsonaro, comprometidos com a mudança, deveriam não apenas ser contrários e abrir mão do benefício, mas propor a extinção deste privilégio. Esta seria a postura que a sociedade esperava deles. O escândalo do auxílio mudança é mais um capítulo que demonstra a separação que existe entre Brasília, uma espécie de ilha da fantasia, do Brasil real, dos milhões de brasileiros que trabalham para uma casta de políticos que mantêm posturas que não condizem com a realidade brasileira. É preciso que os novos parlamentares, aqueles que estão estreando no cenário político, tenham a coragem de mudar e propor o fim desta aberração. Pode ser um benefício legal, mas é imoral e fere o bom senso. Nós, do Grupo RIC, vamos continuar ao lado dos catarinenses, fiéis aos princípios do bom jornalismo, denunciando e exigindo uma nova postura dos gestores públicos e políticos. E esperamos que a sociedade reaja, fiscalize, esteja vigilante, em benefício de um novo país mais justo e equilibrado, mais transparente e verdadeiro. Este novo país depende de todos nós. Depende de representantes públicos comprometidos com a maioria dos brasileiros que hoje recebem as migalhas dos impostos que pagam com o suor de muito trabalho. O auxílio mudança beira ao escárnio, à indecência, porque afronta o cidadão comum, aquele que luta para ter uma vida digna em meio a tanta desigualdade social gerada pela má gestão pública. Talvez estejamos ainda longe de um Brasil onde os impostos sejam bem aplicados, com instituições espartanas com justo uso dos recursos, sem desperdícios e corrupção, com os poderes mais próximos do cidadão, engajados com a sociedade. Quando este dia chegar, talvez então possamos ser a tão almejada Pátria Amada Brasil.